Olá pessoal, eu sou o pastor Ronaldo da igreja Porto A Casa, localizada aqui em São Paulo, e nós iremos começar as nossas aulas sobre Deus, deuses e reis. Eu vou fazer uma breve introdução, só para você entender um pouco o objetivo dessas aulas, e nós iremos começar a caminhar naquilo que eu estou estudando. Então, primeiramente nós iremos trabalhar sobre a soberania de Deus em Israel, focando principalmente no Antigo Testamento e basicamente nos reis de Israel. Então nós iremos trabalhar nos livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, iremos trabalhar também nos livros dos profetas. Então, basicamente, teremos aí um estudo aprofundado sobre a soberania de Deus no Antigo Israel. Como Deus exerce a sua soberania, o seu poder, os seus juízos nas lideranças de Israel. Então esse é o primeiro ponto. Iremos trabalhar também sobre os deuses, como os reis de Israel e o povo muitas vezes estavam de alguma maneira levantando deuses, e esses deuses eram julgados segundo os juízos de Deus, ou seja, Yahvé, Javé, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos, é aquele que não permite e não permitiu de maneira alguma que um outro poder tivesse algum tipo de autoridade ou exercício por muito tempo em Israel, o povo escolhido de Deus. Então nós iremos ver Deus julgando esses deuses e Deus também trabalhando de maneira muito intensa com os reis. Então por isso que é Deus, deuses e reis. Os reis de Israel, nós iremos ver que Deus estabelece os reis, Deus acompanha os seus reis e Deus exerce também juízo sobre os reis de Israel. Então nós iremos observar que de maneira nenhuma Deus permitiu que aqueles que ele estabeleceu fizessem o governo de qualquer maneira. Deus estava observando, olhando e direcionando segundo a sua vontade. E aqueles que não caminharam naquilo que ele estabeleceu, no pacto da aliança, ele de alguma maneira exerceu juízo. E aí nós iremos também observar que não foi só em Israel que Deus exerceu essa soberania. Nos povos ao redor, Deus também está exercendo a sua soberania e a sua vontade. Então, nós iremos observar o contexto histórico de Israel, porque é muito importante não focar o estudo só em Israel, mas olhar de maneira histórica os povos que estavam ao seu redor, as guerras, os reis, as alianças, que muitas vezes foram de alguma maneira influenciadores para que os reis de Israel tomassem determinadas atitudes que agradavam a Deus ou desagradavam a Deus, ou eram aprovadas por Deus ou desaprovadas. Nesse meio, nós iremos observar como os profetas de Israel circulavam nesse âmbito de reis e decisões que afetavam o povo. E isso é de extrema importância porque nós temos hoje uma urgência de interpretação para que a gente não use os profetas ou as mensagens dos profetas que ocorreram lá na antiguidade para determinadas situações presentes, sem observar o contexto histórico e o contexto em que elas foram declaradas. Não estou falando que nós não devemos usar as mensagens dos profetas numa atualidade ou num contexto local, porque nós iremos entender e ao mesmo tempo eu vou tentar de alguma maneira não ficar só no contexto histórico, mas trazer algum aprendizado para a nossa realidade atual, né? Mas a proposta do curso é fazer com que
a proposta das aulas, né, é fazer com que cada pessoa entenda por que os profetas estavam trazendo uma determinada mensagem naquele momento. Ou seja, a mensagem dos profetas era baseada numa revelação divina, era baseada em um contexto histórico, em guerras que estavam ocorrendo ao redor, em decisões ou comportamentos dos reis que influenciava a vida cotidiana de cada israelita, baseada na lei de Moisés, baseada em todo o contexto no pacto de uma aliança que foi feita no Monte Sinai. Então nós iremos observar a importância de entender esse contexto histórico para compreender por que os profetas agiram daquela maneira, por que eles falaram daquela maneira. Então, ao mesmo tempo que estaremos circulando os reis, caminhando com os reis, estaremos também trabalhando sobre os profetas. Outro ponto importante é entender a cronologia, como ela foi se formando, como as tribos foram unidas e ao mesmo tempo divididas, principalmente ali o trabalho que nós iremos fazer pegando os primeiros reis. Então, as aulas estarão baseadas após Salomão, né? Então, após Salomão, entrará ali o seu filho Roboão, que haverá uma divisão ali nas 12 tribos, então caminharemos ali por Roboão, no Reino do Sul, e Jeroboão, o primeiro rei, no Reino do Norte. E aí nós iremos observar que haverá duas linhagens reais que estarão desenrolando o plano da história, né? E, ao mesmo tempo, os profetas estarão circulando entre esses dois reinos e muitas mensagens proféticas serão anunciadas, muito poder de Deus será manifestado, muitas palavras e juízos de Deus estarão sendo manifestadas nesse caminho. E haverá muitos exemplos que ocorreram naquela época que nós podemos também usar para a nossa realidade hoje. Outro ponto importante é entender os mapas, né? Como os profetas circulavam sobre as cidades, como eles percorriam muitos quilômetros para estarem falando da mensagem profética, né? Então, basicamente, a introdução da nossa aula vai seguir nesse ponto. Não vamos ficar abrindo muito uma introdução para não ficar chato e vamos caminhar aí para os reis de Israel. Então, lembre-se sempre, nós focaremos na soberania de Deus, nós iremos ver como esse Deus poderoso não divide a sua glória com ninguém e por isso ele sempre irá combater os deuses criados pelos reis de Israel. Então Deus sempre vai combater isso e Deus sempre vai estabelecer os seus reis e ele vai acompanhá-los para saber se eles estão sendo fiéis ao pacto da aliança feita no Monte Sinai com Moisés e como Deus está ali caminhando, estabelecendo a sua vontade no seu povo. Ok, pessoal? Vamos caminhar. Então, a primeira coisa que você precisa entender quando você estudar sobre os reis de Israel e os profetas, você precisa identificar os reinos. Lembre-se, há 12 tribos em Israel. Essas 12 tribos, elas estão unidas no tempo de Davi. Elas estão unidas no tempo de Salomão. Mas, após Salomão, que vem o seu filho Roboão, você vai ter aí a divisão dos reinos. Então, é extremamente importante você entender essa divisão, você entender o caminhar dos reis, quem são os reis, a data desses reis, e você entender também os povos que estão em volta, os reinos que estão em volta de Israel. Observe, a data está ali entre 970 e 930 a.C., o reino de Salomão. Após 930, você vai começar ali ver o reino de Roboão surgindo, o filho de Salomão. O reino de Roboão surge como herança do reino de Salomão e você vai ter ali a primeira divisão.
que é vinda através da figura de Jeroboão. Ou seja, então, em 930, você tem Jeroboão surgindo e ele pegando ali, através da divisão, 10 tribos. E Roboão ficando apenas com 2 tribos. Então você vai ter ali a primeira divisão e você vai ter a classificação, muitas vezes usada pelas escrituras, como Reino do Norte, Reino do Sul, ou o Reino do Sul sendo o Reino de Judá, o Reino de Jerusalém, e o Reino do Norte sendo como se fosse o Reino de Israel. Então, esses são os 2 reis que o livro de Reis e de Crônicas e os profetas vão seguir. Então, Reino do Sul com Roboão em 930 e Reino do Norte com Jeroboão em 930. Outro ponto é você lembrar da capital. No Reino do Norte, que é o reino de Israel, sendo dirigido por Jeroboão, o primeiro rei, você vai ver que a capital dele é Siquém. E futuramente a capital se torna Samaria. Samaria vai seguir adiante um bom tempo e é onde ela tem a primeira queda. Lembre-se, o primeiro reino a cair é o Reino do Norte. E a data que muitos concordam é em 722. Então essa é a queda de Samaria, o Reino do Norte. No Reino do Sul, você vai ter aí a queda de Jerusalém. Lembre-se, a capital é Jerusalém. Você vai ter a queda em 586 a.C. Então essas datas são importantes. Você não vai ter elas basicamente explicadinha nas escrituras. Serão livros à parte, históricos, para você pegar as datas. Algumas são mencionadas, outras não, né? Mas as datas são importantes para você entender aonde os profetas estão situados aí. Então, lembre-se sempre, capital do Reino do Sul é Jerusalém, a capital do Reino do Norte, inicialmente é Siquém e depois Samaria. Os impérios em volta, você tem que... Alguns são um pouco menores, né? Como Amon, Edom, a Filístia, a Finícia. Alguns são menores, né? Mas alguns impérios em volta você precisa lembrar. Ou seja, você tem que lembrar do Egito, que ele também está ali junto na história de Israel, porque muitas vezes os reis vão de alguma maneira fazer negócios com o pessoal do Egito ou vão depositar confiança militar, e é nessa hora que Deus vai ficar bravo com essa confiança. Outro império é o da Síria, que você vai observar muito negócio sendo feito com eles e também muita confiança militar ou guerras acontecendo. E são esses impérios que serão de alguma forma sendo usados por Deus para trazer justiça em Israel. Então, o império da Síria e futuramente o império assírio. Esse império assírio, nós iremos observar que ele vai crescendo e vai tomando toda a Síria. Esse império vai ser aquele que vai destruir o reino do norte futuramente, que vai destruir Samaria e vai tentar destruir o reino do sul. Mas nós iremos observar que o reino do sul ele é destruído pela Babilônia futuramente. Então, esses impérios são importantes de você saber, porque os profetas também irão declarar juízo para estes impérios e vão falar muitas vezes o nome destes reis que irão surgir futuramente e que trarão juízo para Israel e depois terão o seu juízo sobre os teus reinos vindo do próprio Deus, né? Vamos caminhar com os reis. Então, o primeiro texto que você precisa ter aí em mãos é 1 Reis, capítulo 11, versículo 26. Porque aqui já vai começar a explicar o início da divisão. Então, 1 Reis, capítulo 11, versículo 26, você tem a primeira menção da figura de Jeroboão, que é o primeiro rei do Reino do Norte. E aí você também vai ter a primeira menção
do profeta Aias em contato com Jeroboão. Então você vai ter aí a relação de Salomão e Jeroboão, e a relação entre Aias, o profeta, e Jeroboão, e o porquê começou o início da divisão. Lembre-se, já havia uma insatisfação em Israel, ou seja, Salomão atingiu uma glória grandiosa, enquanto ele esteve ali junto, seguindo o caminho do coração de Davi, seguindo o caminho da aliança com o Senhor. Salomão teve glória ao fazer o templo, foi algo extraordinário. Futuramente a gente vai trabalhar sobre a ascensão de Davi e a glória vivida por Salomão. Entretanto, nós iremos perceber que Salomão se desvirtuou. Nesse desvirtuar, Salomão começou a esbanjar sobre a riqueza que havia em Israel deixada por Davi. Nesse esbanjar, nós iremos observar na história como ele teve inúmeras mulheres. Nessas inúmeras mulheres você vai ter aí um alcançar de gastos enormes que obviamente gerou uma insatisfação econômica em Israel. Não irei entrar em detalhes aqui, futuramente a gente pode trabalhar numa aula só sobre Salomão, mas isso gerou uma insatisfação. Obviamente que essa insatisfação vinha de Deus, porque Deus de alguma maneira iria trazer justiça naquilo que Salomão estava fazendo, porque ele se desvirtuou, ou seja, ele começou a adorar outros deuses. Aqui a gente já relembra daquilo que nós trabalhamos como foco nessa aula. Deus trazendo justiça aos deuses e Deus trazendo justiça também aos reis que ele estabeleceu. Então, há essa insatisfação. Então você precisa ter em mente, quando você ler esse texto, que Deus estava, de alguma maneira, trazendo justiça sobre Salomão, e aí começa a surgir a figura de Jeroboão. Então, 1 Reis capítulo 11, versículo 26, você tem aí o que? Jeroboão, filho de Nabate, efraimita de Zereda, servo de Salomão. Observe, ele estava em serviço de Salomão. E aí você vai observar que Jeroboão era um homem forte, um homem de guerra, e ele também era um homem que poderia ser alguém, segundo o coração de Deus, alguém seguir as leis de Deus, mas nós iremos observar que ele teve todas as oportunidades para fazer um reino diferente, mas ele também seguiu um caminho pior, um caminho de trevas, um caminho totalmente desaprovado por Deus. Então, olha lá, ele é servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua. Nós iremos também observar com os reis como as mães são muito mencionadas no reinado. O que isso significa? Isso é uma herança vinda de Salomão. Se você pegar Davi, você não vai ver a Bíblia descrevendo que Davi estava reinando e sua mãe estava por perto, como se fosse uma rainha ou alguém no conselho. Não, você vai ver que esse ponto foi estabelecido por Salomão. Quando Salomão reinava, a sua mãe estava ali. Então, depois de Salomão, você vai perceber que os reis, eles trazem muito a figura materna no reinado. E isso, em determinados momentos, é bom, mas em muitos momentos, essa mulher, essa rainha, traz enormes problemas para o reino de Israel. E isso foi uma herança vinda de Salomão, né? Então, olha lá, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua. Aí olha o que o texto fala: levantou a mão contra o rei. Então o próprio texto vai explicar por que ele levanta a mão contra o rei, né? Que está falando de Jeroboão, né? E aí no versículo 27 fala, essa foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço, laborioso. Então observe aqui, como Jeroboão, ele era um homem de guerra, um homem capaz, inteligente, ou seja, ele tinha uma estatura real, né? Então Salomão observou isso, ele viu isso, né?
E ao ver isso, ele dá oportunidade para que Jeroboão cresça no reino. Então, Jeroboão era um homem que se relacionava com Salomão e ele tinha poder ali no reino, né? Então, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Então, esse trabalho forçado, a gente não pode interpretar aqui como uma coisa ruim. Na verdade, é algo de liderança. É um crescer de Jeroboão aí no reino de Salomão em autoridade. Nesse trabalho que Jeroboão exercia, aí ele tem um contato com o profeta Aias. Versículo 29. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias. Observe aí que há o primeiro contato de Jeroboão com esse profeta, o Silonita, no caminho. Este se vinha vestido de uma capa nova e estavam só os dois no campo. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a te darei 10 tribos. Então, você observa aqui que isso é algo de extrema gravidade, porque você tem aí 12 tribos unidas por Davi, ou seja, Davi teve inúmeras guerras e ele, de uma maneira poderosa, vinda de Deus, ele une essas tribos. Salomão, ele herda isso e ele consegue administrar com a sua sabedoria. Entretanto, quando Salomão se desvirtua, Deus fica muito irado a tal ponto em que ele manda um profeta falando que ele vai rasgar, ele vai dividir essas tribos, e aí você tem a figura de Jeroboão, e Deus está falando para Jeroboão que ele vai entregar nas suas mãos 10 tribos. Então isso é algo de extrema gravidade e extrema responsabilidade. Então olha o versículo 32. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, ou seja, ele teve misericórdia, que aí é o reino do sul, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. E aí Deus fala o motivo, né? Versículo 33, porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Amon. Observe que esses povos foi aquilo que eu falei sobre a importância de entender a geografia e os povos em volta de Israel. Então você tem aí, Sidônios, você tem aí Moabitas, você tem aí Amonitas. E aí o texto continua, né? E não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Então, outra coisa que nós iremos observar nos reis é, quando um rei era fiel a Deus, quando um rei era fiel daquilo que Deus estabelecia, o seu nome era sempre mencionado. Lembre-se, Deus se importava com a administração, Deus se importava como os reis administravam o povo, mas sempre ao relatar a história dos reis nos livros dos reis de Israel em crônicas, Deus sempre deixou claro se o coração daquele rei foi fiel a Deus. Deus colocou as falhas dos reis, sim, mas ele sempre estabeleceu se o coração de um rei foi fiel ou não. Sempre foi dessa forma. Então lá, versículo 34. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida por amor de Davi, meu servo, a quem elegi porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos. Aqui Deus já está falando sobre Roboão, o que ocorreria com Roboão, né, o filho de Salomão. E as darei a ti. Observe que o profeta Aias está falando claramente para Jeroboão, te darei as 10 tribos. E aí você não vê nessa fala aqui Jeroboão falando alguma coisa ou respondendo do tipo assim, não, eu sou fiel a Salomão, não, eu sou fiel ao reino de Davi. Você não vê isso. Por que que você não vê isso? Porque talvez, e aí a gente vai ver nos relatos futuros, Jeroboão já estava em conversa com líderes tribais sobre a insatisfação das tribos em relação a Salomão, porque nós iremos observar que
o Jeroboão, quando ele vai conversar com Roboão, junto com os líderes, ele já expõe a insatisfação dos líderes tribais, e aí nós iremos observar que Roboão já está entendendo isso, e aí é a hora que ele não abre mão, ele tenta apertar mais, e aí há uma ruptura entre as tribos. Então, Jeroboão aqui já tinha no seu coração, ou no seu entendimento, a insatisfação dos líderes tribais. Então ele está recebendo essa profecia de Aias, mas já há uma certa conversa entre eles e os líderes tribais aqui nesse ponto, né? Então algo que nós precisamos entender é o seguinte: existe a soberania de Deus, existe a vontade de Deus, que ele revela aos seus profetas, e o caminho que precisa ser seguido naquilo que ele está estabelecendo. Entretanto, vai existir aqui o comportamento humano, o comportamento dos reis, como eles recebem a notícia, como eles já estão circulando nessa comunicação e nessa insatisfação ou satisfação do povo, como eles vão receber isso, como eles têm a oportunidade de receber essa palavra de Deus e fazer o correto, e como muitas vezes eles recebem isso, só que eles seguem o caminho contrário àquilo que Deus estabelece, e Deus também, novamente, traz juízo sobre toda a situação. Versículo 36, e a seu filho darei uma tribo, falando de Roboão, né, filho de Salomão, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tornar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Olha aqui falando sobre Jeroboão. Então Deus está dando uma oportunidade grande para Jeroboão, para que ele faça o correto, mesmo havendo uma divisão, mas para que ele fizesse o correto, né? E aí Deus coloca as condições, né? Versículo 38, se ouvirdes tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo. Lembre-se, Deus sempre vai usar a figura de um rei quando ele é fiel, e sempre vai usar a figura de um rei quando ele é infiel. Então aqui Davi sempre é estabelecido como exemplo para os outros reis, né? Como fez Davi, meu servo, e serei contigo, e te edificarei uma casa estável. Estava dando condição para Jeroboão, se ele fizesse o certo, ele teria um reino, ele seria estabelecido, né? Como edifiquei a Davi e te darei Israel. Olha só, tá comparando ele a Davi. Se você fizer igual Davi, você vai ter um reino estabelecido, uma casa estabelecida, né? Versículo 39, por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão, olha o versículo 40, já aqui já é um outro contexto que o autor de Reis explica. Depois dessa profecia que ficou com Jeroboão, lembre-se, estava só Aias e Jeroboão. Então olha o versículo 40, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Por quê? Se só estavam os dois. Jeroboão não poderia ter guardado isso para si? Não, porque quando ele sai dali, com certeza Jeroboão já está em conversa com os líderes tribais. Essa conversa não ficou só ali. Salomão ficou sabendo disso. Então soou como se fosse uma traição, porque Salomão tinha colocado Jeroboão ali para trabalhar no reino. E aí ele fica sabendo que um profeta, o Aias, lembre-se, Aias não tem a proximidade com Salomão. E isso é um outro ponto que nós iremos observar futuramente. Quando Davi estabelece o reino, ele traz os profetas para junto do reino. Você vai observar isso. Saul não tem isso, porque Saul ele quebra esse contato com os profetas. Quando Samuel rasga também o reino de Saul e fala sobre Davi. Então ali há uma ruptura de reis com os profetas. Quando Davi ele entra no reino, ele traz os profetas junto com ele. Então você vai observar ali Natã, você vai observar Zadok, até na ascensão de Salomão, Zadok está presente.
Mas, quando você vai ler a história, você vai ver a glória de Salomão surgindo, toda a administração, você não tem mais a menção dos profetas. É como se eles estivessem sendo retirados ou colocados de lado pela figura de Salomão. E aí, quando você tem o Aias em contato com o Jeroboão e você não tem o Aias repreendendo Salomão, você percebe que o reino de Salomão ele está distante dos profetas. E aí que os profetas são colocados de lado novamente, você vai perceber que o profeta Aias, ele nem está no templo, ele mora lá em Siló. Quem estava em Siló era Samuel, que é de lá que Davi tem contato com Samuel. Então você vai perceber que os profetas já estão saindo novamente do reino. Então, quando você tem o versículo 40, você percebe que, de alguma maneira, Salomão sabe o que está ocorrendo, sabe da traição de Jeroboão e ele começa a perseguir Jeroboão. Então, versículo 40, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Esse, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Aqui você observa o que? A importância de entender os reinos. Quem é Sisaque é o rei do Egito. Este rei do Egito vai atacar futuramente, a gente vai perceber, o reino do sul, que é o reino de Roboão. Por quê? Porque o reino do norte vai começar a ter uma aliança com o Egito. Então, Jeroboão, quando desce para o Egito, ele está em aliança com o rei do Egito, porque o rei do Egito ele quer de alguma maneira quebrar os negócios sendo feitos com Salomão e depois futuramente com Roboão. Há um negócio aí que precisa ser quebrado, porque o rei do Egito, Sisaque, ele meio que está tendo prejuízo. Então, para ele é benefício apoiar Jeroboão, por isso que ele recebe Jeroboão, apoiar Jeroboão para ir realmente contra aquilo que Salomão está estabelecendo. Nesse ponto você vai entender por que Sisaque invade Judá, que é na época de Roboão, filho de Salomão. Ele só esperou. Por quê? Porque ele não tinha poder para ir contra as 12 tribos. Então, de alguma maneira, ele só esperou o reino do sul enfraquecer, ocorrer a divisão. Em certo sentido, ele apoia Jeroboão nessa divisão para que futuramente o Egito passe a atacar Judá em Jerusalém. Então, há negócio sendo feito entre os reis aí. Jeroboão, ele já se estabelece ali como rei do Egito para poder, de alguma maneira, enfraquecer Roboão. E aí você pode falar, mas como é que você sabe que Jeroboão tinha relação com o Egito tal, e eles apoiaram Jeroboão? Porque é meio inevitável, né, você não interpretar dessa forma. Porque como que Jeroboão desce para o Egito, né, e aí de lá ele volta, e aí acaba rompendo o reino, e depois futuramente o próprio Sisaque do Egito ataca Roboão, né? Então é inevitável você não ver uma interpretação como essa, né? Porque havia um negócio sendo feito aí, meio que pode ser que indiretamente, mas havia aí. Depois você vai ver que o norte acaba tendo negócios com o Egito, mas também depois o sul acaba tendo negócio com o Egito. Então eles brigam, voltam, as guerras surgem, né? Você vai tendo todo esse negócio sendo feito entre eles, né? Então olha o que o historiador John Bridge fala. Ele fala assim, todas as esperanças de Roboão no sentido de ultimar a reconquista de Israel foram desfeitas por uma invasão egípcia do território no 5º ano do seu reinado. Ou seja, depois que há a divisão, Roboão ele tenta de alguma forma reconquistar o seu território, né? Mas aí ele acaba sendo prejudicado, que a gente vai observar, uma porque Deus proíbe ele, e outra porque o Egito vem e de alguma forma tenta destruí-lo, né? Então lá, durante a vida de Salomão, aproximadamente 935, a fraca 21ª dinastia, da qual Salomão fora aliado, havia sido aniquilada por um nobre da Líbia chamado Sisaque, que fundou a 22ª dinastia. Sisaque
tinha esperança de reafirmar a autoridade egípcia na Ásia e por essa razão procurou por todos os meios ao seu alcance minar a posição de Israel. Por isso é que certamente, olha lá, ele deu asilo a Jeroboão contra a ira de Salomão. Roboão, que certamente conhecia muito bem as intenções de Sesac, foi forçado a procurar defender o reino, embora seja incerto. E foi nessa época ou mais tarde que ele fortificou diversos pontos chaves para defender-se das incursões contra Judá vinda do oeste e do sul. Né? Então ele continua. Sesac combateu com uma violência terrível. A Bíblia que nos diz apenas que Roboão pagou um enorme tributo a Sesac para induzi-lo a retirar-se. Aí olha o que ele fala, dá a impressão de que o ataque foi dirigido somente contra Jerusalém. Foi aí investido, né? Então é como se ele estivesse esperando, porque ele deu realmente refúgio a Jeroboão e é muita coincidência, né, depois ele atacar o reino do sul. Então era como se fosse uma artimanha entre o Egito e o reino do norte. Agora falando um pouco sobre o profeta Aias. Só falar um pouco sobre o nome dele, né? Eu falo Aias, mas na tradução o acento está no I, então significa Aias. E se a gente pegar no hebraico, né, o nome dele, a gente vai ver que é Ahiha, ou seja, o Alif, o Ret, o Vav, né, Ahiha. Então eu vou seguir, eu falei até agora Aias, mas eu vou seguir a tradução normal, né, que fala Aias, né, com um acento no I. Este profeta, ele é uma herança da mesma linha profética ali de Samuel. Por quê? Porque ele é da cultura efraimita, né? Então, a mesma forma que Samuel vem seguindo e exercendo naquela época com Saul, né, no começo da monarquia, trazendo juízo sobre o povo, e depois a gente vê a situação ali com Saul e depois ele caminhando com Davi, você vai perceber que o Aias, ele também vem dessa mesma herança e basicamente aquilo que ele faz com Jeroboão, né, Samuel faz com Saul, né? Então a gente vê essa coincidência, né? Por quê? Porque o Aias vem dessa herança de Samuel e depois a gente vai perceber que ele está ali em Siló, que era onde Samuel estava, né? Vamos dar uma lida só na questão de Samuel, como que ele agiu em relação a Saul, e a gente vai fazer uma comparação para vocês verem como o Aias vem dessa herança, né? Então, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, houve um homem de Remataim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, efraimita, ou seja, esse era o pai de Samuel, né? Então Samuel ele vem de Efraim, a tribo dos efraimitas, né? Samuel vai crescendo nesse ambiente, né? Você vê ali 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, Samuel ministrava perante o Senhor. Por quê? Porque o tabernáculo estava lá. Sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual, né? Porque uma vez por ano eles iam lá. Né? Ele abençoava Eucana e a sua mulher dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher no lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Ou seja, Samuel ficava ali no tabernáculo ministrando ao Senhor. Né? Samuel permanece em Siló, mas ao mesmo tempo que ele é um profeta do Senhor, ele também é um juiz, né? Então lá, 1 Samuel capítulo 7, versículo 15, fala assim: julgou Samuel todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Misba, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava
a Israel e onde ficou um altar do Senhor. Então você percebe que a tribo de Efraim ela era muito influente na nação de Israel. Ela era muito influente com Samuel. Então, quando você vê que há ascensão ali ao primeiro rei, que é Saul, você percebe que ainda Samuel tem uma influência com Saul e depois vai ter uma influência com Davi. Então, ao mesmo tempo que existe essa influência, você vai notar que de Davi, que vai crescendo no reino e unindo as tribos, Davi ainda tinha uma abertura com a influência que vinha de Samuel e depois de outros profetas, né? Então, mas segura esse ponto e você vai perceber que como essa influência ela foi cortada na época de Salomão, né? Agora, tratando-se da vida de Samuel e a sua influência com Saul, vamos observar como que Samuel se comporta em relação a Saul quando ele desobedece ao Senhor. Então, lembre-se, Samuel tinha enorme influência ali em Saul. Você vai ver várias vezes no livro de Samuel, do capítulo 12 ao 15, Samuel ditando várias direções para que Saul caminhasse como rei segundo a ordem de Deus, né? E aí, em 1 Samuel 15, a desobediência de Saul e a sua rejeição. Então você vai pegar lá, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, temos o seguinte: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Note que Saul, ele tenta fazer o sacrifício, né? Que era uma coisa proibida, que no caso era só Samuel que podia fazer. E aí a gente vai ver como Jeroboão faz isso depois, né? Que é o pecado dos reis, né? De Israel. Eles tentam assumir o serviço do sacerdote. Isso sempre deu problema, né? Agora olha o versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me, Saul falando para Samuel, o meu pecado, e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou, olha aqui, se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Olha só, rasgou o reino e deu ao teu próximo. E aí depois a gente vai ver Saul perseguindo Davi. Então as histórias elas são bem parecidas, né? Aías ele também rasga as vestes e dá para Jeroboão e fala sobre o reino que será entregue nas suas mãos. Então são bem parecidos. Da mesma forma que Samuel ele está direcionou o rei Saul, mas esse rejeitou e ele foi retirado, e ele também direcionou o rei Davi futuramente. Então Aías ele tem essa herança de profetas deuteronômicos, que são os profetas que mantêm a aliança feita com Moisés ali. Eles são muito fiéis ao estabelecimento da aliança ocorrida no Monte Sinai. Então o Aías ele vem dessa origem, muito relacionado com o profeta Samuel. Porém, você vai perceber que a casa de Siló ela foi condenada, né? Tanto Eli, seus filhos e toda a sua casa. Mesmo ela sendo condenada, ainda havia sacerdotes ali que foram influentes no caminhar daquilo que Deus foi estabelecendo através de Davi.
E se você pegar depois, na entrada de Salomão, você vai perceber que uma das profecias falando sobre a aniquilação da casa de Eli, ela vai ocorrendo na história, e quando Salomão entra, você percebe que ele vai também cumprindo isso e tirando as influências da tribo de Efraim e do pessoal de Siló ali, de qualquer tipo de influência no reino dele, né? Então você vai lá pegar 1 Reis capítulo 2, versículo 26, ó, e Abiatar, o sacerdote aonde? Ele ficava lá em Siló, né? E aí ele teve muita força ali com Davi, influência, só que aí ele é cortado por Salomão, né? Ó, disse o rei, vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte, porém não te matarei hoje, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligisse com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, ó, cumprindo assim a palavra que o Senhor disse sobre a casa de Eli em Siló. Então, com Salomão você percebe que vai havendo aí um corte de qualquer tipo de influência vindo ali da tribo de Efraim e do pessoal que vem ali de Siló, né? Assim a gente pode perceber que o profeta Aías não é um profeta reconhecido por Salomão, porque você não vê ele circulando entre o palácio, circulando entre aquilo que Salomão estava estabelecendo. Você vê Zadok ali, mas o Aías você não encontra. Então é como se ele tivesse fora do círculo real, né? Circulando ali pelo norte, circulando ali pelos líderes tribais, né? Obviamente depois ele percebe, né, tudo aquilo que está se tornando o reino, porque Salomão ele vai se desvirtuando, o Aías percebe com certeza, mas ele não tem voz lá, né? A sua voz, ela está nos líderes tribais, né? Ele está percorrendo ali com certeza o norte, né? Aí as coisas começam a se ligar, por quê? Porque quando o Aías encontra com Jeroboão, Jeroboão é de qual tribo? Então olha lá, você vê lá, 1 Reis, capítulo 11, versículo 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita. Ou seja, ele também é da tribo de Efraim. Então você percebe ali que Aías, ele está percorrendo, mas ele encontra Jeroboão, que é da tribo de Efraim, né? Que ele acaba entregando a profecia sobre esse jovem que seria o futuro reino do norte, né? E a gente precisa ler de novo a profecia para a gente comparar com a profecia de Samuel com Saul. Ou seja, quando Saul desobedece a Deus, Samuel chega e fala que haverá um outro rei, né? E aí acaba tendo a situação das vestes sendo rasgadas. Aí se encontra com Jeroboão, e aí ele fala por que Salomão será destituído, né? Lá, versículo 29. Sucedeu que nesse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, ó, encontrou o profeta Aías, o Silonita, ó, Siló, no caminho. Esse se tinha vestido de uma capa nova e estavam só os dois no campo. Ó. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, ó lá, rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, e aí segue aquilo que a gente já leu, vai falar sobre a idolatria de Salomão, né? Então você vê que são profecias parecidas, né? De Samuel em relação a Saul, e depois a falha de Saul, rasgar as vestes e falar sobre Davi, que seria um homem segundo o coração de Deus. E aí você pega Salomão, mesma coisa, Deus rejeitando Salomão por causa da idolatria, e ungindo Jeroboão, falando para que ele seguisse o caminho correto no qual Deus tinha estabelecido. Então, o que você vê nesse profeta Aías? Ele vem dessa herança, né?
a herança profética de Samuel. Então está nele, né? A profecia está nele. Mas ao mesmo tempo que há essa palavra do Senhor, essa profecia, há a influência, o desejo profético de influenciar uma nação. Então ele tem esse desejo profético, que foi aprovado por Deus. É isso que a gente precisa entender, né? Os profetas, eles tinham desejos, intenções, como todo ser humano normal. Haviam profetas com intenções que foram reprovadas por Deus, como os profetas na época de Jeremias, que tinham a intenção de promover paz, falando que Babilônia não viria. Então eles tinham essa intenção, esse desejo, e foi reprovado por Deus, porque Deus chegou e falou assim, não, eu não aprovo essa intenção, esse desejo que vocês estão falando, estão colocando meu nome no meio, eu não aprovo. Entretanto, há profetas com determinadas intenções aprovadas por Deus, pelas emoções. As emoções de Jeremias eram aprovadas por Deus, porque estavam no mesmo nível, patamar daquilo que Deus estava sentindo. Nesse caso, Aias também, ele vem dessa influência, desse sistema, dessa cultura herdada, que influencia reis, influencia uma nação, e da mesma forma ele está rejeitando a situação de Salomão, porque ele não é mais visto ou aceito como um profeta ali no meio do palácio. Ele circula, ele sente a insatisfação dos líderes tribais, a insatisfação do norte, né, do norte de Israel em relação àquilo que está acontecendo no sul, aquilo que está acontecendo em Jerusalém. Ele sente isso, ele percorre isso, e aí ele tem um homem, uma figura, que é o Jeroboão, que mostra-se ser um promissor, um futuro rei que mudaria a situação. Ele investe nessa intenção aprovada por Deus para que Jeroboão mude essa situação. Então a profecia dele é baseada nesse sentido, né? Podemos firmar mais isso quando a gente percebe a unção que foi dada a Salomão como rei, né? 1 Reis capítulo 1 versículo 32, disse o rei Davi, chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã o profeta. Então você não tem aí a figura do Aías, né? E Benaia filho de Joiada. Eles se apresentaram ao rei. Disse-lhe o rei, tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, levai a Gion, Zadok o sacerdote com Natã o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então você não tem aí a participação do profeta Aías. Alguns outros textos que comprovam isso, não, lá, versículo 39, 1 Reis 1, 39, Zadok, sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou, viva o rei Salomão. Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que o clamor parecia fender-se à terra. E aí você também tem aí no texto do versículo 44, Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, sacerdote, e Natã, o profeta, e ungiram o rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouvisse. Também Salomão já está assentado no trono do rei. Então você vai perceber aí que não há nenhum tipo de influência de outras tribos, foram pessoas selecionadas por Davi. Obviamente Davi teve os seus motivos, mas Deus aprovou tudo aquilo que Davi estava fazendo. Mas o que nós estamos só avaliando é o pano de fundo do porquê Aías está circulando e ele tem esse contato com Jeroboão. Então Aías, né, investe em Jeroboão, desejando que aquilo que ocorreu através dessa investida em Salomão possa ser corrigida em Jeroboão. Então essa investida da tribo de Efraim e dos profetas efraimitas, né? Então temos o Aías, né? E aí a gente percebe que essa investida não deu certo, né? Não que a culpa foi dele ou de Deus, de maneira alguma. Deus estabeleceu esse propósito em consequência da rebelião que Salomão estava tendo. Então o juízo veio sobre a casa de Salomão. E aí Deus deu a oportunidade de Jeroboão
mudar a situação. E aí a gente percebe que existem várias verdades aí que precisam ser ajuntadas. Às vezes elas parecem que se contrapõem, mas não. Deus é perfeito no que faz, mas aquilo que o Aías desejou não aconteceu, porque Jeroboão acabou sendo o início da ruína do Reino do Norte. Porque o que Jeroboão fez, ele foi pior do que Salomão e de todos os reis. Isso se tornou uma influência devastadora para reinos futuros, e isso acabou sendo a ruína do Reino do Norte, né? Então lá, 1 Reis capítulo 15, a gente vai perceber que o Aías, ele está lá em Siló. Então, o que a gente observa? O Aías, mesmo depois de ter profetizado para Jeroboão, da mesma forma que Samuel, em nenhum momento Jeroboão o chama para o ambiente real, né? Que é o palácio, o círculo onde as leis e as ordenanças estão sendo feitas, o culto. A gente vai perceber que Jeroboão, ele faz tudo independentemente e ele nem consulta o profeta Aías, ele simplesmente o rejeita. E é só quando o seu filho, Abias, né, acaba, que era o sucessor dele, né, o Abias acaba sendo cometido de uma enfermidade, ele vai procurar o profeta Aías, né? Então você vai perceber que em Israel há um sincretismo, né? O sincretismo não é que eles rejeitavam totalmente a Deus, não. Eles adoravam a Deus e adoravam outros deuses, né? Em nenhuma maneira eles tinham uma rejeição total de Deus, mas o pecado é que eles queriam adorar vários deuses, colocando eles tudo no mesmo patamar. No caso de Jeroboão, ele percebe que os deuses que ele servia não eram suficientes para curar o seu filho, o herdeiro do trono. Então por isso ele procura o profeta Aías. Então você percebe que ainda ele tem um certo reconhecimento de quem é o profeta, né? Então havia uma certo valor, certo respeito, né? Só que ao mesmo tempo que há um certo respeito, o Jeroboão ele é cheio de malandragem, né? Então, ao mesmo tempo que ele reconhece quem é Aías, ele quer de alguma forma enganar o profeta, né? Então ele pede para que a mulher dele vá até o profeta disfarçada, tentando enganar, porque ele sabia que Aías já estava cego, né? Então ele está tentando de alguma forma enganar. Mas aí a gente percebe que o Aías realmente é um profeta do Senhor, já está esperando-o, e uma palavra profética forte, terrível, vai vir sobre Jeroboão. Acho que essa é uma das primeiras palavras proféticas mais desastrosas, terríveis, que mostram realmente a ira de Deus contra os reis de Israel. Então a gente vai observar que essa palavra profética foi extremamente intensa. Então 1 Reis capítulo 15, 1 Reis capítulo 14, né? Então 14 versículo 1, fala: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Aí a gente vai perceber que o Abias realmente vai morrer, né? O menino, mas o Roboão, quando ele tiver um filho, ele vai colocar o nome de Abias, né? Então não dá para saber se tem alguma relação nisso, né? Se o Roboão sentiu alguma coisa, né? Mas a gente não tem dados sobre isso. Então, versículo 2, ó, disse esse a sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te. Olha o que ele está falando, para se disfarçar. Então, ao mesmo tempo que Roboão tem respeito pelo Aías, ele também tem uma certa malandragem, né? Tentando enganar um profeta do Senhor. Mas é impossível, né? Aías já tem a palavra do Senhor lá, esperando a mulher dele, né? Então, disfarça-te para que ninguém conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Então acho que ao mesmo tempo também tem uma certa vergonha aí, né? Que Jeroboão simplesmente rejeitou o Aías e depois ele está recorrendo à ajuda do profeta. Então é como se que ninguém veja que você está indo lá. Então possivelmente pode ser que Jeroboão tenha nos círculos reais ou na liderança rejeitado publicamente Aías, mas isso é uma dedução que pode ser colocada nisso pelo fato dele querer esconder que ele está procurando ajuda, né? Então é aquele negócio, quando se fala muito mal de alguém, você não vai
procurar ajuda publicamente, você vai escondido porque as pessoas vão falar assim, mas você não estava falando dele? Você não tinha rejeitado ele, né? Então pode ser que Jeroboão tenha rejeitado publicamente o Aías na medida em que ele foi estabelecendo o culto. Depois a gente vai pegar bem a história de Jeroboão e Roboão para a gente ver as atrocidades que Jeroboão acabou fazendo, né? Então, olha lá, versículo 3, leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel e vai ter com ele te dirá o que há de suceder a este menino. Isso aqui era uma atitude recorrente no Antigo Testamento, quando ia-se aos profetas ou sacerdotes, levava mantimentos ou, em alguns casos, até dinheiro, né? Porque esses profetas e sacerdotes viviam de ofertas realmente, né? Da questão do templo, né? O que era deixado lá, colocado lá, eles tinham certa autoridade, certa regalia em poder pegar na quantidade que eles deveriam, necessária, né? Versículo 4, a mulher de Jeroboão assim o fez, levantou-se, foi a Siló. Onde ela vai? Siló, onde fica o tabernáculo, onde estava a família de Eli, ou seja, ela vai para lá, né? E entrou na casa de Aías. Aías já não podia vê-la, porque os seus olhos já tinham se escurecido por causa da velhice. Porém, o Senhor disse a Aías, ou seja, Deus já estava ali, esperando para trazer uma palavra profética. Então, olha só que a gente precisa observar. Deus falou com Jeroboão quando ele se encontra com Aías, né? Deus falou com Jeroboão. Depois, nunca mais. Então, foi uma palavra de bênção, uma palavra de reconhecimento, e depois não houve mais palavra assim de direção. O Jeroboão nunca buscou o Senhor, Jeroboão nunca fez nada em relação. Ele pegou essa palavra, seguiu um caminho torto, e a segunda palavra que vem para ele já é de aniquilação para ele e para sua casa, né? E aí vem, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Versículo 6. Ouvindo Aias o ruído de seus pés quando ele entrava pela porta, eu disse, entra, mulher de Jeroboão aqui. Ele já sabia quem ela era, né? Por que finges assim? Pois estou encarregado de dizer duras novas. Olha aqui, a palavra já estava preparada para recebê-la e ela ser entregue a Jeroboão, né? Então, observe aí o versículo 7, né? Olha lá. Vai e dize a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do meu povo. Então, aqui é Deus falando, fui eu que levantei você. Então não há dúvida disso aí, não há dúvidas que Aías, ele percorreu o caminho certo daquilo que Deus queria. Então ele teve intenções de influência, porque sempre o caminho profético onde ele seguiu houve influência, Deus aprovou isso, então não há contestação do acerto da profecia de Aías. O fato de Jeroboão ter seguido outro caminho só mostra que o erro foi completamente dele e não do profeta Aías, né? E aí, o texto vai falando, né? Te levantei do meio do meu povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel. E tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi. Então, olha só o que Deus está falando. Deus está falando assim, eu tirei de Davi, né, o homem segundo o meu coração, e te entreguei. E olha o que você fez. Você fez pior. Por isso que o julgamento da casa de Jeroboão é terrível, né? Deus faz um julgamento terrível, porque ele não entendeu a gravidade, ele não entendeu aquilo que ele recebeu em mãos. Isso que ele não entendeu. E ele não entendeu a gravidade daquilo que ele fez, né? E tu não foste como Davi, meu servo, e guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia aos meus olhos. Antes fizesse o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Olha só o texto, que ele fez pior do que todos antes dele, né? E fizesse outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira e me virastes a costa. É a primeira vez que Deus usa esse termo aqui, gente, ó. Viraste as costas. Então esse é um termo de reis, é uma linguagem de reis. Por quê? Porque quando um rei estava falando com um súdito, ele jamais poderia virar as costas para o rei. É como se o rei estabelecesse uma coisa e o súdito vira as costas e vai embora. Nunca ele poderia fazer isso, porque se ele fizesse isso, ele seria morto na hora. Então, quando Deus usa essa linguagem, ele está falando de rei
para rei. Rei dos reis para um rei. Né? Então é isso que Deus está falando. É o rei, o grande rei, falando para um rei designado. Né? Versículo 10. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Então, o pecado de Jeroboão não viria só sobre ele, mas seria sobre a casa dele. Então, isso é algo que a gente vai aprender no Antigo Testamento, principalmente com os reis. Determinados pecados o rei pagava. Determinados pecados, a casa dele, a descendência dele era totalmente destruída. Determinados pecados graves que Deus assim julgava, né? A casa dele toda era destruída. Né? E continua, né? Eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino. Olha aqui, toda a descendência de Jeroboão será destruída, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ele se acabe. Quem morrer a Jeroboão da cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o diz. Observe aqui que todo julgamento da destruição de Jeroboão e da casa de Jeroboão vem da parte de Deus. Deus está falando que vai fazer. Então isso é algo que a gente vai também notar no Antigo Testamento com os reis, é que a destruição e a aniquilação com os reis e os seus descendentes que são rebeldes ao Senhor, vem totalmente da parte de Deus. Alguns casos, anjos virão e farão a aniquilação, em outros casos, a natureza, né? E em outros casos, realmente, se levantará soldados que aniquilarão uma casa. E no caso de Jeroboão foi isso, né? Soldados de um outro lugar, ou do próprio ambiente ali, vieram e destruíram a casa de Jeroboão. Né? E aí, versículo 12, tu, dispõe-te e vai para a tua casa, falando para a mulher, né? Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Por quê que Deus está falando? Quando você pôr o pé lá, o menino vai morrer. Por que não poderia morrer ali, naquele momento? Não, por vários motivos, né? Jeroboão estava esperando. Então, quando colocar os pés da cidade, era como se Jeroboão já estivesse aguardando a vinda dela. Outro, porém, quando colocar os pés na cidade, era Deus condenando aquela cidade. Quando você colocar o pé lá, porque não é aqui que a aniquilação vier, não é aqui, não é em Siló aqui que houve uma rejeição, foi lá. Então, quando você colocar o pé lá, virá a destruição. Né? O menino morrerá, versículo 13. Todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor. Então olha o que você percebe aqui quando Deus fala que da casa de Jeroboão, o único que Deus viu de bom grado foi esse menino, Abias. Ou seja, era como se a morte do menino, na verdade, nesse caso, não foi julgamento, foi livramento. É como se Deus já observasse aonde o menino nasceria, aonde o menino cresceria, e era como se Deus desejasse poupar esse menino dessa tragédia que viria e da catástrofe que se tornou o reino de Jeroboão. Porque a gente vai observar que os reis futuros, né, outros filhos de Jeroboão, eles acabaram fazendo coisas terríveis. Os reis do norte sempre foram terríveis. Né? Então, parece que Deus, ao olhar esse menino, se agradou a tal ponto que levou o menino para que esse não sofresse toda essa influência negativa ao ponto de desvirtuá-lo daquilo que Deus viu de agrado nele. E é isso que fala no versículo 13. Todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só esse dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Aqui já é uma profecia. Haverá um rei, e ele virá no norte, e ele vai destruir a casa de Jeroboão. E a gente vai perceber mesmo que subirá alguém, e esse vai destruir toda a casa de Jeroboão. Né? Que digo eu? Há de ser já? Também o Senhor ferirá a Israel, para que se agite como a cana se agita nas águas. Aqui já começa a primeira profecia contra o Reino do Norte. Ou seja, o próprio Reino do Norte já estava em declínio, porque quando a gente trabalhar
na vida de Jeroboão, nós vamos perceber que Jeroboão fez as atrocidades, mas o povo também desejava isso. O povo queria isso, as atrocidades que Jeroboão fez. Então, basicamente hoje Jeroboão fez o que queria, mas fez também aquilo que o povo já desejava, ir para outros deuses. E assim foi o norte, por isso que o norte foi destruído. Né? Arrancará Israel dessa terra boa, que dera a seus pais, e os espalhará para além do Eufrates, porque fez os seus postes ídolos, provocando a ira do Senhor. Então, nós iremos observar que o norte foi o primeiro a receber essa profecia de destruição e acaba realmente sendo destruído futuramente. Né? Versículo 17. Então, a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Chegando ela no limiar da casa, morreu o menino. Quem estava lá esperando? Jeroboão. Quando ela pisou, Jeroboão viu ela, o menino morreu. Né? Sepultaram-no e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos mais altos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel, foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão. E descansou com seus pais, e Nadab, olha lá, seu filho reinou em seu lugar. Entretanto, a gente vai trabalhar mais sobre o reinado de Jeroboão, e a gente vai observar várias coisas que ele fez, como ele trabalhou Jeroboão, com Roboão no sul, como eles guerrearam, como vieram os filhos de Roboão, Abias, e também guerrearam com Jeroboão. Então Jeroboão reinou aí por 22 anos, né? Então foi um período longo para o norte, porque nós iremos observar que no norte, às vezes, alguns reis ficaram poucos meses ou poucos anos, porque havia uma carnificina terrível ali no norte, né? Vinda de Jeroboão, por causa da maldição na casa de Jeroboão. Então a gente vai perceber aí que muitos acontecimentos surgirão. Então, aqui até agora, nós observamos o quê? Como houve aí o declínio de Salomão, como houve aí a intercessão e o desejo intenso do profeta Aias em estabelecer um rei que mudasse toda a história daquilo que estava ocorrendo, como ele realmente era um profeta do Senhor. Entretanto, ele não teve nenhum tipo de erro naquilo que foi profetizado, porque veio do Senhor. O problema foi o caminho que Jeroboão seguiu. Ele seguiu o caminho do seu próprio coração, fazendo coisas terríveis contra o Senhor e exercendo total influência negativa no povo de Israel. E o povo do norte não é inocente nesse sentido, porque a maioria deles desejava aquilo que Jeroboão fez, né? E a gente vai perceber que as pessoas boas do norte, elas vieram para o sul para ficar com Roboão. Roboão, nós iremos trabalhar já já sobre como ele lidou com essa situação, que ele também teve erros terríveis em relação a isso, mas em alguns pontos ele acabou acertando, né? Então, essa aí foi a introdução da nossa aula dos deuses, deuses e reis, para que você entenda como Deus está arquitetando, trabalhando aí com os reis de Israel. A gente percebe que o Senhor, em momento algum, deixou o controle. Ele estava ali ditando as regras, cobrando, profetizando. Ele estava ali mostrando os seus desejos através dos profetas que estão profetizando. E nesse caso, o Aías está presente aí, falando aquilo que Deus deseja. Né? Então, pessoal, para trazer para uma realidade nossa, né, nós precisamos pegar alguns pontos aqui que podem ser importantes. Né? O primeiro é o desejo do profeta em influenciar naquilo que é a herança dele e o desejo dele ser aprovado por Deus. Obviamente que vem de Deus primeiramente, mas o profeta está ligado, o profeta Aias está ligado com o desejo de Deus de fazer com que as coisas mudem, né? A confiança de Deus em desejar e a esperança de que as coisas mudem. Né? Jeroboão teve toda a oportunidade de fazer diferente, mas ele não entendeu aquilo que ele recebeu em mãos, que foi o reinado de Davi. Ele não entendeu e ele acabou desvirtuando-se para o caminho da tristeza. E obviamente isso é resultado da sua falta de comunhão em relação com Deus. Como a gente observou, ele em momento algum teve relacionamento com Deus, em consultar a Deus. Ele consulta o seu próprio coração e faz um reinado segundo as atrocidades do seu coração. Aqui nós percebemos que qualquer rei,
Qualquer líder que não tiver contato direto com o Senhor diariamente e consultá-lo, irá se desvirtuar daquilo que Deus deseja. Né? Então a gente precisa sempre estar atentos, né, naquilo que Deus nos dá e consultar o Senhor sempre, para que a gente não se desvirtue. Então nós temos todas as oportunidades. Jeroboão teve as oportunidades de fazer aquilo que Deus deseja, mas ele não fez e foi cobrado. Nós seremos cobrados de tudo aquilo que Deus nos dá. Temos a oportunidade de fazer diariamente aquilo que Deus deseja, entretanto, se formos por um caminho enganoso do nosso coração, seremos cobrados futuramente. E nós iremos ver no livro de Reis que em algumas situações a consequência virá totalmente para nós, em outras virá para a nossa casa e para a nossa descendência. Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula veremos sobre o reino de Jeroboão e o reino de Roboão. Deus abençoe. É isso aí. Valeu.